A região metropolitana de São Paulo tem índices de depressão e transtornos de ansiedade semelhantes ao de áreas de guerra como o Líbano e a Síria. Um estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP e que integra uma base de dados internacional identificou que 19,9% da população sofre de algum transtorno de ansiedade. Já em relação à depressão, os dados mostram que ela atinge mais de 2 milhões ou 11% dos 20 milhões de pessoas que moram lá. A taxa de depressão está entre as maiores do mundo. Países da África menos desenvolvidos que a região metropolitana de São Paulo têm índices de depressão de 6%. Mas são os casos mais sérios de transtornos de ansiedade que deixaram os pesquisadores alarmados. Aqueles que englobam casos como fobias e até síndrome do pânico. Só a síndrome do pânico, que é um grave transtorno de ansiedade, atinge 220 mil pessoas, só na região de São Paulo. E é sobre ansiedade e depressão que vamos falar no Momento de Saúde de hoje. E quem está aqui comigo é o médico psiquiatra e coordenador do site PsiqueWeb, Dr. Geraldo Baloni. Dr. Geraldo, muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui. Obrigado. Dr. Geraldo, esses dados são alarmantes? O senhor acredita que esse é um índice muito alto? É um índice alto, sim, sem dúvida nenhuma. Não chega a causar um espanto nem um alarme, porque realmente os transtornos relacionados à ansiedade, principalmente, eles são proporcionais ao estresse cotidiano, à necessidade de adaptação, à sensação de vulnerabilidade, à sensação de ameaça. Como nós vivemos numa sociedade muito instável nesses pontos de vista, é de se esperar que haja um nível bastante acentuado de ansiedade. Em relação a São Paulo, o senhor acredita que esse índice tem a ver com a violência da cidade, por ser uma cidade grande e, como bem sabemos, o índice de violência é um pouco alto? Olha, eu não poderia pontuar violência, desemprego, fome, não. É mais fácil a gente falar que os índices são proporcionais à sensação de ameaça. Como nós vivemos numa comunidade aqui urbana, metropolitana, onde tem um índice de violência maior, então estaria relacionado à violência. Mas, se por acaso fosse de desemprego, estaria relacionado ao desemprego. Eu tenho observado já no consultório um índice que ninguém levantou ainda, é um furo de notícia para o seu programa. Que bom! Em relação à falta d'água. Há uma expectativa muito grande que vai faltar água. Então tem gente que já está estocando água. Veja, isso é uma atitude de grande estresse, de grande ansiedade. Com certeza. Então poderia dizer também que isso contribui para o aumento dos níveis de ansiedade. Em contrapartida, essa pesquisa também diz que as áreas periféricas são justamente aquelas com menos casos de depressão e ansiedade. Por que o senhor acha que é? Bom, eu acho que no tocante principalmente à violência, embora haja um nível de violência bastante alto nas populações, entre a população periférica, o que acontece é o seguinte, é a sensação de expectativa, de vulnerabilidade, de fragilidade que mantém a ansiedade. E as áreas centrais, socioeconomicamente mais desenvolvidas, inegavelmente têm sido um alvo maior da violência programada, do sequestro, do roubo, do assalto. Evidentemente, nas populações periféricas, dificilmente nós vamos ter uma incidência de sequestro, tanto quanto na região mais urbanizada, socioeconomicamente mais desenvolvida. Então, sim, o estresse, a ansiedade é maior aonde a gente se sente mais vulnerável. Aí depende também do que é, como o senhor disse, do desemprego, se for do desemprego, o índice de ansiedade e estresse para aquele grupo é maior. Exatamente. O grupo que está sempre sendo alvo, objeto da atenção, da expectativa, é aquele que mais tem ansiedade, que nem você bem citou. Se tiver uma comunidade, uma empresa, por exemplo, onde está havendo um corte de funcionários, evidentemente aquela expectativa, será que vai me atingir, será que não vai me atingir, será que atingiu um amigo meu, não atingiu? Nesse momento, então, a ansiedade é maior no que diz respeito àquele pontualmente, aquele desemprego.
Doutor, então vamos começar um pouquinho pela ansiedade. Vamos falar um pouquinho dela, depois a gente vai para a depressão. Eu queria saber como a gente sabe se a nossa ansiedade é normal, aquela ansiedade normal que vem antes de sei lá, de um grande acontecimento ou de qualquer coisa da nossa vida diária, né, do dia a dia. Ou se ela virou patológica. A linha é tênue para descobrir entre um e outro? É mais ou menos tênue, embora seja perceptível. Então, veja bem, se você botar um gato em frente de um cachorro, ambos vão ficar ansiosos, que é uma situação adversa para os dois. Essa ansiedade, ela é fundamental, ela é importante, ela não é danosa. Ela é muito importante no mundo animal, depois do jacaré, depois dos répteis, até a gente. A ansiedade contribui para a sobrevivência da espécie, porque torna o indivíduo mais apto, mais determinado, mais alerta, esperto, desempenha melhor seu papel, sua função, enfim. Bom, agora você imagina aquele exemplo do gato e do cachorro. O gato e o cachorro, os dois ansiosos. Agora, se esse gato fosse um ser humano, você imagina que ele ficaria muito ansioso sem o cachorro. Só de imaginar a possibilidade. Já pensou se aparece um cachorro aqui? Então, essa expectativa imaginária, essa expectativa antecipatória, essa expectativa vou ficar ansioso, vai acontecer alguma coisa, vou ter medo, o elevador vai parar, vai faltar o ar, não vou encontrar a porta da saída, o que vai ser do meu amanhã, meu ano que vem, o que minha família vai passar pelo quê? Então, essa expectativa causa muita ansiedade, sim. E para saber se é realmente patológico, tem um dado que a medicina usa, a gente tem que falar pelo modelo médico, que eu sou médico. O critério médico é o seguinte: há sofrimento, há prejuízo socioocupacional, havendo sofrimento e prejuízo socioocupacional é patológico. Quais são os transtornos, doutor, de ansiedade? Olha, eu sei que são vários, né? São vários. Então, são vários. A raiz é a mesma, né? A mesma. Eu falo brincando assim que eu comparo isso com o braço e a mão da pessoa. Por exemplo, os 5 tipos mais comuns de ansiedade patológica são transtorno de ansiedade generalizada, aquela que faz o sujeito de vez em quando ir para o pronto-socorro achando que vai passar mal, que está sentindo tudo, sudorese, falta de ar, palpitação, formigamentos. A síndrome do pânico, que além disso tudo ele acha que vai morrer, que vai perder o controle, que vai ficar louco, qualquer coisa assim. Também acaba no pronto-socorro. Nós temos a hipocondria, que é aquele medo ou cisma ou receio de ter uma doença grave. Nós temos as somatizações e nós temos o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Todos esses são da mesma família ansiedade, por isso que eu comparei com o braço. Agora, se você for ver o tratamento que o médico de um amigo seu, ou algum médico está tratando esses casos de ansiedade, ele está tratando com antidepressivo. Não só com ansiolítico, com antidepressivo. Por quê? Ansiedade patológica, ansiedade e a depressão. A depressão é a base. Sem tratar a depressão, nada disso é tratado. Entendi. E a gente lida com esses sentimentos durante várias situações do nosso dia a dia. E para a gente saber como diferenciar se é positivo ou negativo, é isso que o senhor disse? A gente precisa saber se tem sofrimento para a gente. Exatamente. As pequenas ansiedades que a gente tem no dia a dia, diante de uma dúvida, por exemplo, você está dirigindo, o sinaleiro semáforo está amarelo. Vou ou não vou? Então, uma decisão que você tem que tomar naquele momento gera uma pequena ansiedade, você nem percebe, porque isso acontece muitas vezes por dia. Agora, tem as grandes ansiedades que você tem naquela angústia que eu tenho que fazer agora. Você submetido a uma entrevista de emprego, um exame vestibular, não sei o que. São as grandes ansiedades. Mas eu volto a dizer, a ansiedade é muito importante para que a pessoa se adapte rápida e eficientemente a uma situação. É um estado de sobrevivência também, na realidade. De alarme, de sobrevivência. Alguma situação de risco, a gente claro, utiliza dessa ansiedade para se safar, sim ou não, né? Sem dúvida. Ela só passa a ser danosa quando é excessiva. Eu vou dar um exemplo bem fácil que o nosso espectador vai entender facinho. Vamos imaginar que você está andando na rua e você olha do outro lado da calçada, tem um cachorro com cara de bravo olhando para você e ele vai atacar. Se você não tiver ansiedade, você fica que nem uma barata morta lá, o cachorro vem e te morde.
Então, o que acontece? Você fica ansiosa para correr mais que o cachorro, para pular a gradinha, para esconder aqui, esconder ali. Essa é a ansiedade benéfica. Agora, a ansiedade patológica é aquela que é em tanta quantidade que você fica paralisada de medo, de tanta ansiedade, ele te morde. Então, a ansiedade normal adapta, a ansiedade patológica desadapta. E, doutor, quando ela é excessiva, quais são os prejuízos na parte emocional e social? Como que é essa consequência, né? Porque acredito que seja uma consequência emocional e aí a social é só uma consequência dessa ansiedade. Se bem que abordou a parte social, que é difícil alguma entrevista que seja abordado isso. Muito bem abordado, por sinal, a parte social, o prejuízo social da ansiedade. Vamos por partes. A parte emocional, evidentemente, da ansiedade, é um termo muito leigo, muito popular, todo mundo vai entender, não vou nem precisar descrever muito. A ansiedade excessiva ou estresse emocionalmente leva a um estado de esgotamento. Essa palavra esgotamento, ela é autoexplicativa. Sim. O esgotamento é quando esgota a capacidade adaptativa de você ao cotidiano, ao feijão com arroz. Aquilo que você fazia com facilidade, você não faz mais. Aquilo que você era tolerante, você não é mais. Aquilo que não te aborrecia, já te aborrece. Isso é um estado de esgotamento por excesso de ansiedade. A parte social, evidentemente, tem um prejuízo. Eu não posso separar o social do socio-ocupacional, quer dizer, também da sua ocupação. Se a pessoa tem uma ansiedade social, que também alguns chamam de fobia social, faz com que ela tenha dificuldade para movimentar-se em meio à sociedade. Eu não posso fazer uma apresentação, eu não posso frequentar um lugar cheio de gente. Então isso vai causando uma evitação, um afastamento, um enclausuramento da pessoa. Mesma coisa no pânico. O pânico que afeta profissionais brilhantes em todas as áreas. Daqui a pouco ele começa a ficar em casa, ele não tem mais coragem de sair para ir trabalhar, sair para a rua, sair para socialmente falando. Então, o prejuízo socioocupacional, quando eu disse no começo que a ansiedade patológica é quando tem sofrimento, esse sofrimento também se explica pelo sofrimento socioocupacional. Agora, é muito importante, uma coisa que eu queria só fazer, acrescentar um terceiro prejuízo, que é importantíssimo, é o prejuízo orgânico, físico. Era a minha próxima. Era a próxima pergunta? Depois que você respondesse, era isso. Se é o mais frequente. É o mais frequente dos sintomas ou não? Costuma ser o mais frequente. Não sei se é o mais frequente, mas é aquele que acaba levando a pessoa ao médico. Porque... Enquanto está no campo emocional, a pessoa ainda vai se segurando. Ele tem aquela falsa impressão que eu me controlo, amanhã vai ser melhor, basta respirar fundo, ainda tem um vizinho que fala que basta ter pensamento positivo, né? Que não adianta nada. Mas, veja bem, do ponto de vista orgânico, a ansiedade é uma mobilização total do organismo todo. A começar por um órgão que tem no sistema nervoso central, que chama-se hipófise. Nessa hipófise é que saem as ordens para que todo o organismo seja mobilizado. Então é mobilizado na suprarrenal fazendo adrenalina e cortisol, na tireoide fazendo hormônio tiroidiano, no pâncreas produzindo mais insulina ou menos insulina, depende de cada pessoa. O aparelho digestivo ele pode estar seriamente comprometido. A parte cardiocirculatória, evidentemente, aumento da pressão, aumento da frequência cardíaca, enfim, há toda uma mobilização orgânica, física. Agora, você imagina, isso é até benéfico, volto a insistir, se for por um curto espaço de tempo. Isso daí corresponde, por exemplo, a um susto. A um susto. Você está dirigindo, entra uma criança na frente do carro, você tem que ter aquele susto para ficar ágil, para brecar rápido, você toma uma atitude. Depois de passado isso é que você começa a bambear, nossa, que susto. Agora você imagina esse susto, entre aspas, funcionando 24 horas por dia. Não tem parte orgânica que suporta essa sobrecarga. E existe pessoas que já são ansiosas por natureza, porque daí, por exemplo, se tiver uma pessoa que já é ansiosa por natureza, ela tem essa descarga a todo tempo, né, de adrenalina, como o senhor disse. E isso também provoca prejuízos para o organismo, que é igual o senhor falou, 24 horas, tendo essa sobrecarga de
no organismo e também emocionalmente? Sim, existem pessoas que têm um traço na personalidade de ansiedade. São pessoas ansiosas, como se diz aí, por natureza, de temperamento ansioso, de natureza ansiosa. Bom, evidentemente, esses estão muito mais sujeitos a essas patologias relacionadas à ansiedade por excesso de uso. Por outro lado, se você for acompanhando a trajetória existencial dessas pessoas ansiosas, se eles não estiverem com ansiedade excessiva adoecendo, geralmente eles têm um resultado existencial melhor. São mais determinados, mais dinâmicos, mais dispostos, mais combativos, que têm uma motivação maior. Então, evidentemente, eles são requisitos para que eles tenham uma existência mais produtiva, mais proveitosa. O tratamento seria o mesmo? Seria tratar essas pessoas como se trata uma pessoa ansiosa que já está num estado avançado, por exemplo? Não sei se eu posso dizer assim. Pode dizer assim, mas eu fico com essa última, num estado avançado. Claro que a gente não vai tratar um traço de personalidade desde que ele não cause sofrimento. Então, se é apenas um traço... Porque, veja bem, o critério de diagnóstico em medicina são dois. Eu quero saber se estatisticamente aquele caso que está na minha frente é considerado frequente, habitual, comum, logo, estatisticamente normal, mas esse não é o único. Porque, por exemplo, gravidez de gêmeos não é estatisticamente comum e não é doença. Não é? Dentes cariados são frequentemente comuns e são doença. Então, o critério estatístico a gente só usa para alertar, opa, aquilo ali está diferente. O segundo critério é esse que nós falamos, se houver sofrimento, aí sim é para tratar. Então, essa pessoa extremamente ansiosa pode ser tratada. Por exemplo, se ela vai no médico e fala que tem muita dor de estômago quando fica tenso, outra tem diarreia quando fica tenso, outra tem hipertensão. Nesse caso, sim, está havendo um sofrimento, é passível de tratamento, sem dúvida nenhuma. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com mais Momento de Saúde. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos com o Momento de Saúde de hoje, falando sobre ansiedade e depressão com o Dr. Geraldo Balloni. Doutor, como é feito o diagnóstico médico para ansiedade? Certo, o diagnóstico ele tem que obedecer a alguns critérios. Então, por exemplo, a sensação de preocupação constante e desproporcional é um item importante para a ansiedade. O comprometimento do sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso autônomo, para que você tenha uma ideia, é aquele sistema nervoso que regula a frequência cardíaca, o movimento das vísceras, a digestão, a sudorese. Sempre que esse sistema nervoso autônomo tem um envolvimento emocional, nós podemos estar diante de um quadro de ansiedade. A apreensão continuada, a sensação de medo indefinido, aquela sensação de expectativa de alguma coisa que vai acontecer. São dados esses daí, são critérios emocionais, geralmente, para distinguir ansiedade. Agora, evidentemente, a gente tem que valorizar aquilo que foi dito antes, se tudo isso vem acompanhado de um prejuízo, seja na forma de um sofrimento da pessoa, pessoal, seja do ponto de vista de um prejuízo socioocupacional. Então, nesses casos, sim,
podemos fazer um diagnóstico com frequência da ansiedade. A vantagem de programas como este, que divulgam conhecimento publicamente, nos traz uma grande vantagem, porque o paciente já chega no consultório geralmente triado. Ele mesmo já tem um conhecimento suficiente para se saber portador de uma ansiedade. Ele pode não saber dar um nome técnico e científico do tipo de ansiedade que ele está tendo. Agora, a percepção de que ele está sofrendo por razões emocionais, ele tem. Com certeza. Né? Doutor, pode ser... a pessoa acaba se tornando mais ansiosa do que o necessário? Pode ser algum trauma? Pode ser até genético? Existe? Existe uma possibilidade genética bastante forte. Por exemplo, faz parte de uma entrevista psiquiátrica diante de um paciente e a gente pergunta, tem alguém na família que é assim? Como é mais ou menos o sistema emocional dos seus pais, seus avós, seus irmãos? E que você vai observar com uma frequência muito grande que existe na família também pessoas igualmente ansiosas. Quando não tem ninguém ansioso, a gente pode também fazer uma investigação orgânica. O que é isso? Às vezes um distúrbio de tireoide pode causar ansiedade. Eu perguntaria para o senhor isso também. Se alguma doença que a pessoa tenha pode desencadear a ansiedade, como tireoide. Pode, a tireoide, ou o hormônio, ter uma disfunção hormonal. Uma disfunção hormonal. Exatamente, pode também. A gente tem quase que uma necessidade obrigatória de proceder a uma investigação orgânica, clínica, física, para saber se aquela ansiedade não está sendo consequência de alguma coisa. Por exemplo, do uso exagerado de drogas, do uso de álcool exageradamente. Estão relacionados. Estão relacionados. Consumo de cafeína está relacionado. Hábitos de vida, dormir pouco e trocar o dia pela noite também estaria relacionado. Tem que se fazer uma investigação mais completa. Tem uma incidência maior em determinada idade? Não, a gente percebe que depois de uma certa maturidade, a maioria das pessoas tem uma tendência a acalmar um pouco o grau de ansiedade. E eu diria que a expectativa de jovem, por ser uma expectativa alta e sempre presente, predispõe um pouco mais à ansiedade. Então, eu até falo brincando, isso é uma brincadeira. Quando eu estou com algum paciente que fala assim, olha, como é que você se sente? Eu pergunto, ele tem 60 anos e ele fala, eu me sinto como se tivesse 20. Não faça isso, meu amigo espectador, porque isso é definição de deficiência mental, que é quando tem uma discrepância entre a sua idade biológica e a sua idade mental. Mas, em todo caso, se ele insiste em falar que se sente com 20 anos, e eu pergunto assim, por quê? Você tem muita ansiedade sem saber o que você vai ser, que curso que você vai fazer, qual é a profissão que você vai ter, como é que você está lidando com a questão de namorada, de noiva, de família? Não, eu não sinto nada disso. Então, você não sente com 20 anos. Ou seja, com 20 anos, tem uma faixa de ansiedade própria dos 20 anos. Entre mulheres, o senhor, por exemplo, tem mais pacientes mulheres ou homens? Tem maior frequência entre um e outro? Não sei se é maior frequência. Veja, nós temos uma casuística viciada, ou seja, a mulher vai mais ao médico. A mulher procura mais atenção médica do que os homens. Os homens têm um certo constrangimento de ir ao médico em geral e ao psiquiatra em particular. E as mulheres já não têm essa vamos chamar de, por enquanto, numa falta de uma outra palavra, essa pobreza de espírito, né, que os homens têm. As mulheres realmente têm uma evolução maior, são mais maduras. Se cuidam mais. Então, se pegar qualquer consultório psiquiátrico, a incidência de transtornos da ansiedade em mulheres é maior exatamente por essa causa. E em criança, doutor? Agora está comum. Agora, atualmente, veja, eu posso falar agora com certo conforto. Eu sou psiquiatra há 40 anos. Então, quando eu falo agora, eu posso estar considerando os 10 últimos anos, os 15 últimos anos. Eu tenho essa facilidade de fazer essa avaliação. Hoje em dia tem, porque a criança é submetida a uma série de expectativas, desafios
e colocações de grande estresse no momento, né? É difícil uma criança hoje em dia que se limite exclusivamente a frequentar a escola. É verdade. Normalmente ela tem uma outra atividade que coloca ela em provação. Quando não é uma atividade competitiva, um esporte competitivo, é uma atividade intelectual. É uma atividade de aprender uma outra língua, tocar um outro instrumento, aprender uma luta nova, fazer um exercício, dançar um balé, praticar uma natação e chegar na frente. Quer dizer, esses desafios, essa solicitação tem uma relação muito estreita com a ansiedade. Acredito que seja difícil o diagnóstico ou será que os pais percebem rapidamente que isso pode ser um transtorno de ansiedade e não só uma ansiedade, porque é um desafio muito grande em determinadas situações? É difícil, com certeza. A parte visual da ansiedade, né? O que eu estou vendo na minha frente, aquele menino está inquieto, está isso, está rebelde, está agressivo, pode ser um indício de ansiedade. Entretanto, a sintomatologia, os sintomas, o quadro clínico da criança é diferente dos adultos. E geralmente nas crianças a ansiedade também é seguida de depressão, que também é um quadro diferente em crianças do que em adultos. Acredito também que seja difícil o tratamento, né? A mais medicação. Difícil, é mais difícil. Mesmo porque a medicação psiquiátrica para criança, todos têm restrições. Então a gente pode começar a tratar uma criança em torno dos 8, 9, 10 anos de idade. Mas antes disso ninguém trata muito, então a criança fica meio abandonada do ponto de vista médico. Mas tem o recurso psicológico, que é um acompanhamento psicoterápico para a criança que funciona muito bem. E então a gente pode dizer que a ansiedade causa a depressão, estão diretamente ligadas. Eu costumo brincar e falar que as duas são dois lados da mesma moeda. Elas estão juntos, onde tem um tem a outra, em graus variados. Existem alguns pacientes que começam o quadro clínico com depressão e acabam evoluindo para uma ansiedade. E o inverso é verdadeiro também e é mais comum, começar com uma ansiedade e evoluir para um quadro depressivo. Tem como prevenir a ansiedade? Teria. Se a pessoa tem um traço de ansiedade na personalidade, ou seja, se ela seria uma vítima de ansiedade patológica em potencial, ele pode tomar atitudes preventivas. Essas atitudes preventivas não envolvem medicamentos. As atitudes preventivas, nesse caso específico que eu estou me referindo, envolvem um acompanhamento psicoterápico. Uma psicoterapia, geralmente eu indico, na minha opinião pessoal, do tipo cognitivo-comportamental, que é onde a pessoa vai disciplinar o seu conhecimento das razões que levam ele a ter ansiedade ou que levam ele a experimentar aquela tensão e um comportamento, uma atitude adequada. E quando eu falo comportamento, atitude, não é um comportamento, atitude fisicamente, deixa eu andar mais devagar, respirar mais pausadamente, isso também. Mas é mais uma atitude psíquica, que é a atitude que eu vou ter diante dessa situação em que eu me encontro. Eu devo me apavorar? Eu devo perder o controle, eu devo ter um tipo de um pensamento que me conforta e atenua essa tensão. Isso tudo se aprende numa psicoterapia e não só, e muito menos como medicamento. Vamos falar um pouquinho agora sobre depressão, né? Porque o assunto é longo, tem bastante coisa para conversar. Doutor, como saber então se eu estou com depressão? Como eu diferencio uma grande tristeza, até uma melancolia, de um início de depressão? Você perguntou muito bem, Juliana. Olha, a depressão, como um dos critérios para a depressão, já diz ali que você tem que excluir o que você está sentindo de um luto, de uma perda e de uma reação mais imediata de uma vivência traumática. Evidentemente que aí já está fazendo a diferença entre tristeza e depressão. Porque a tristeza é uma reação a alguma coisa, a alguma vivência que me deixou triste. E a depressão? A depressão geralmente não tem nada a ver com as vivências. É a gente que tem hábito de ficar procurando, caçando alguma coisa que justifique seu estado depressivo. Mas ele independe disso. A depressão, na realidade, veja, é igual a bebedeira.
Por exemplo, se tiver 10 pessoas bêbadas, cada uma está de um jeito. Alegre, triste, briguento, dorminhoco, feliz, contente. A depressão é igual, cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. Entretanto, teriam 3 sintomas básicos que nem sempre você vê de cara. Você tem que deduzir esses sintomas. O primeiro sintoma é mais visível da depressão, que é uma inibição global, quer dizer, a pessoa fica preguiçosa, devagar, nada rende, do ponto de vista físico, psíquico, é tudo mais lento, mais difícil, mais cansativo, mais vagaroso. Geralmente a pessoa vai até no médico pensando que está com anemia. Esse é um dos sintomas de perda de energia. O segundo sintoma básico é a perda da capacidade de ter prazer com as coisas. Aquilo que era interessante, aquilo que eu gostava muito, aquilo que me dava paixão, aquilo que eu adorava, eu já não vejo graça nenhuma, não vejo brilho, não vejo interesse, nada me apetece, não vou ficar em casa mesmo, não quero saber, não quero ir, dá trabalho, não vou fazer. Essa é a perda da capacidade de prazer com as coisas. E o terceiro e último, que é bastante comum e muito disfarçado entre as pessoas, dissimulado entre as pessoas, é a autoestima baixa. A depressão começa, sobretudo, abaixando a autoestima. E a autoestima não é uma questão de se sentir bonito, senão o modelo nunca ia ter autoestima baixa, né? A autoestima é que nota você se dá pela sua vida e por você. Qual é a avaliação que você faz do seu desempenho diante da sua vida e da sua vida diante de você? Isso é autoestima. Por exemplo, desde a sensação de me sentir doente, azarado, incompreendido, frágil, debilitado, incompetente naquilo que eu faço, mal gostado pelos outros, tudo isso faz parte da autoestima. Então a depressão pega esses 3 grupos de sintomas. A partir desses 3, cada um tem como lhe aprouver. Aí como é a evolução da doença? Começa com esses sintomas, depois vai para o sintoma físico também? Infelizmente, ela vai se agravando. Ela vai se agravando, pode, sem dúvida nenhuma, resultar numa gama de sintomas físicos. Esses sintomas físicos são altamente estimulados pela cultura que nós vivemos. Claro, porque você imagina um homem, pai de família, trabalhador, sempre acostumado com as adversidades, sentar em frente do médico e falar: doutor, minhas perspectivas futuras são sombrias, eu temo, tenho medo diante da vida, das angústias. Ele não tem esse discurso. Ele não é capaz de colocar isso desse jeito. Então ele é muito mais fácil localizar fisicamente a depressão dele. Aí ele tem sim uma doença psicossomática. Então, olha, uma dica aos espectadores. Aqueles que não têm liberdade consigo mesmo de externar seus sentimentos de uma maneira franca e aberta e honesta, vão ser apenados, vão ser condenados a sentir tudo isso fisicamente. Aí fica até triste, porque vai num monte de médico e ninguém descobre nada. Ninguém descobre. E os sintomas mais comuns são quais? Dores? Sintomas físicos? Isso, físicos. As dores são muito comuns, dores generalizadas. Você quer dar um nome para elas, pode chamar de fibromialgia, tanto faz. Dores de cabeça. Dores de cabeça, principalmente enxaqueca, mas pode pegar qualquer órgão ou sistema. Aliás, vou fazer uma propaganda. Eu tenho um livro escrito sobre isso, chama Da Emoção à Lesão, mostrando como que da emoção pode causar uma lesão. Uma lesão Tinha esquecido física. disso. Foi um segundo livro escrito, foi muito bem escrito, por sinal, dá uma ideia boa sobre esses transtornos Que bom, psicossomáticos. fica a dica Fica a dica. para quem nos assiste, né? Exato. Da Emoção à Lesão, chama o livro. Ok. Nós vamos agora para mais um intervalinho e já voltamos com mais Momento de Saúde. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Estamos de volta com o Momento de Saúde, falando sobre ansiedade e depressão. Agora, nesse último bloco, vamos falar mais sobre a depressão com o Dr. Geraldo Balloni. Doutor, a maioria dos casos de depressão tem um motivo aparente? Não, a maioria não. Eu digo e insisto para que você entenda assim, dessa maneira. A maioria dos casos de depressão não tem motivos nem diretamente relacionados e nem proporcionais. O que acontece é que culturalmente nós estamos acostumados sempre a associar uma causa a um efeito. Tanto é que quando você está quieto num canto, sempre tem alguém que pergunta: o que aconteceu? Como se fosse obrigado a ter acontecido alguma coisa. E às vezes não, às vezes você está querendo ficar sozinho, quer ficar quieto, quer ficar com você mesmo, quer ficar pensando, quer ficar refletindo, tem mil motivos. A depressão, ela não teria uma causa relacionada proporcionalmente. É que a gente fica procurando. A mãe fala assim: não, ela ficou assim porque ela fez cursinho vestibular e terminou o colegial ao mesmo tempo e não entrou na faculdade. Tudo bem, é estressante, mas não é isso geralmente que levou à depressão. Senão todos os que eram submetidos a essa situação estariam deprimidos. Estariam também. E, doutor, o diagnóstico, por exemplo, em idosos é difícil porque provavelmente ele vai ter uma diminuição nas suas atividades, né? Ele vai ficar um pouco mais quietinho em suas atividades físicas e até, né, com a família. É difícil o diagnóstico para esse tipo de paciente? Eu achei a sua pergunta muito perspicaz. Você quis dizer, nas entrelinhas, que a situação existencial do idoso já é uma coisa tão sofrível que poderia predispor a uma depressão. De fato, você não deixa de ter um pouco de razão. Tem um ditado muito sério que eu levo à risca em medicina. Ele fala assim: envelhece-se como se viveu. Quem viveu otimamente bem, envelhece otimamente bem. E aquele que veio durante a vida vivendo aos trancos e barrancos vai ter problemas no envelhecimento. Isso quer dizer o seguinte: quando a vida sorri, por exemplo, pegar uma jovem da sua idade, quando as perspectivas são ótimas, o horizonte é infinito, a saúde da juventude, o bem-estar próprio da idade são muito atraentes, são muito deliciosos de se viver. Se com tudo isso a pessoa ainda não se sentia bem, você imagina como ela vai ficar quando o túnel vai se estreitando, quando as perspectivas já não existem mais, quando o desconforto físico já se torna um troço aparente. Então ele tem dificuldade muito maior e pode aparecer a depressão. É muito comum depressão que tenha tido uma semente lá na juventude, ou seja, durante um períodozinho que ficou deprimido, um outro episódiozinho durante a fase adulta. É comum que durante o envelhecimento ele tenha uma depressão muito mais séria. Então a depressão no idoso é um pouco mais difícil porque a gente nunca sabe se é uma doença ou é a própria situação existencial. Você imagina, o cara ganha muito mal na aposentadoria, tem um monte de problema físico, o dinheiro muitas vezes fica faltando, ele não tem mais aquela presença social importante, ele não tem uma atividade compensadora. É evidente, são situações existenciais que me predispõem, pelo menos, a uma angústia muito grande. E nessa demora de se perceber, a doença evolui. E não só para o idoso isso, né? Para qualquer pessoa, essa demora em perceber, em procurar ajuda, como o senhor mesmo disse anteriormente no primeiro bloco, a pessoa sempre tem um amigo, um parente que vai falar: não, isso daí passa. Pensamento positivo. Pensamento positivo, faz o que gosta que está tudo bem. Exato. Não, eu acho que se você gosta de uma pessoa idosa e que você percebe que ele perdeu um pouco o brilho pelas coisas, aquilo que ele fazia com prazer não faz mais. Se você quer ser útil, não fale em pensamento positivo. Sugira para que ele faça um tratamento, que ele pode estar depressivo. E depois de diagnosticado que você está com depressão, como que é o tratamento, doutor? A terapia, a medicação, como que funciona o tratamento? Claro que depende do grau de depressão de cada um, da pessoa. Mas eu queria saber, de uma forma geral, como que se dá o tratamento? Certo. Em geral, de uma maneira bem geral, os trabalhos científicos mostram o seguinte: há um grupo de pacientes que opta pelo tratamento da psicoterapia.
Claro que dependendo do grau, se for uma depressão grave, nem pensar. Mas uma depressão média, frequente, comum, pode-se optar pelo tratamento psicoterápico, de psicoterapia. Outros, por uma questão de rapidez, já optam pelo tratamento médico, medicamentoso. Os trabalhos mostram que os dois juntos é muito mais eficiente do que qualquer um isoladamente. Então, esse medicamentoso é bom, esse psicoterápico pode ser bom também. Agora, se juntarmos os dois, o efeito é brilhante. E como é a terapia, doutor? Como que funciona? Então, na realidade, a minha maior experiência profissional e cultural e acadêmica até, era com a terapia cognitivo-comportamental mesmo. Acho que funciona muito bem, porque não só pela objetividade. Agora, há muitas pessoas que optam pela psicanálise. Eu, com muita franqueza, não tenho experiência para te dizer se funciona bem ou não. Mas, de qualquer maneira, o que eu tenho observado é que a terapia, psicoterapia cognitivo-comportamental, ou às vezes não precisa nem ser cognitivo-comportamental, pode ser uma psicoterapia junguiana, às vezes, ele tem um efeito, digamos assim, mais visível, mais rápido, mais evidente, do meu ponto de vista. E as pessoas ainda têm uma preocupação muito grande em torno da medicação, de causar dependência, de usar muito tempo, como que eu vou viver sem depois? Como que é isso? Como que o senhor lida com esses pacientes que têm essa... Eu lido de uma maneira muito cômica. Esse medo. Uma maneira muito engraçada. Entra sempre um paciente e fala, doutor, eu queria uma coisa natural. O senhor não tem nada natural para me sugerir? Eu falei, eu tenho. Quando você tiver que ir para uma cidade para outra, vamos supor que você quer sair de Campinas para ir para São Paulo, tente ir a pé. É o mais natural. Né? Você vai de carro, você vai de ônibus, você vai de trem, de qualquer coisa, de avião, se for o caso. Então, a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte exemplo. Se você tem um transtorno afetivo tipo depressivo, é como se você estivesse enxergando o mundo com uma lente turva, atrapalhada do óculos, que vê o mundo de uma maneira mais negativa. Tira os óculos, que nem eu estou tirando agora, fala, tenha pensamento positivo para ver se você enxerga bem. Não. Você tem que recorrer a um recursozinho da ciência que colocou à disposição sua para você ter uma igualdade de oportunidades como qualquer um outro. Então, o medicamento, hoje em dia, é um recurso científico colocado à disposição dos outros. Eu fico muito aborrecido, às vezes, você que está nos vendo agora. Será que eu me aborreço com você? Você é daquele tipo que acha que o medicamento psiquiátrico faz mal? O que você sabe de farmacologia, de fisiologia para dizer isso? Por que você não diz isso do remédio do cardiologista? Por que você não diz isso do remédio do neurologista, do obstetra, da ginecologista? Não, é do psiquiatra. Tem um preconceito aí. Por puro preconceito. Nosso medicamento é aquele que melhora a qualidade de vida emocional. Quando eu me formei, a expectativa média de vida do brasileiro é 52 anos, hoje é 80. Quer dizer, isso não foi graças a benzimento. Isso foi um investimento pesado da técnica e da ciência, do qual nós fazemos parte. Se abrir mão disso para falar, não, eu não tomo esses medicamentos. Onde é que está com a cabeça? Né? A prevenção da depressão, o que o senhor indicaria como prevenção? Como prevenção, eu indicaria se ficar atenta, que se a pessoa tem uma predisposição, uma predileção, uma vulnerabilidade, nós já falamos sobre isso com relação à ansiedade, né? Se ela tem uma forte carga familiar de depressão, de transtorno bipolar, qualquer coisa dos transtornos afetivos, fique atento e no primeiro sintoma procure um tratamento. Agora, você não precisa esperar ficar doente para procurar um tratamento. Você pode, tendo essa predileção, ter um estilo de vida, um modo de vida, um objetivo vivencial muito rico, muito pleno, muito cheio, a ponto de valorizar o seu momento existencial para que você não fique vulnerável mais ainda a momentos depressivos. É o seu estilo de vida que pode ser melhorado. O senhor acredita, então, que o estilo de vida é fundamental
E uma alimentação também é Muito, fundamental para que... Muito. Tem até alguns alimentos que eu cheguei a ver que Muito. dizem que ajudam, né, no organismo, para a depressão, para prevenção da ansiedade e da depressão também. Tem. Hoje nós sabemos que uma pontinha do iceberg é que a depressão está relacionada a baixos níveis de serotonina, outras a níveis diminuídos de dopamina, de noradrenalina, enfim, neurotransmissores. Nós sabemos que alguns aminoácidos, como por exemplo o triptofano, que está presente no leite, nos derivados do leite, coisas lácteas, a cadeia final dele, quando você come, ele vai se transformando, até chegar na serotonina. E a fenilalanina é outro aminoácido que vem também pela mesma trajetória até chegar na noradrenalina, que são dois produtos essenciais para manter o equilíbrio emocional. Nós sabemos disso, é melhor investir nesse tipo de alimentação rica nesses produtos. Agora, eu acho que toda a saúde orgânica pode ser cautelosamente preservada, no sentido de preservar também uma parte emocional saudável. Veja, a pessoa tem que valorizar os exames periódicos que ela faz, um check-up, para ver se não tem nenhum transtorno hormonal, nenhum transtorno orgânico, nada que possa estar corrompendo o bem-estar emocional. Inclusive, estávamos falando do estilo de vida, é o estilo que significa uma alimentação saudável, uma parte, atividade física é muito importante, atividade de lazer. Tem gente que tem dificuldade para lidar com o lazer, a ponto de, preste atenção, tem gente que nas férias passa mal, porque acha que tem um sentimento de que eu não estou fazendo nada, eu estou inútil aqui, não sabe lidar bem com o lazer, com o ócio produtivo, ócio programado. Isso faz parte, você se divertir. Faz bem também, faz né? Muito Lógico. Bem, muito faz bem para a cabeça, para o organismo, acho que claro. Acredito para tudo. Lógico. O ócio significa, na realidade, ausência de negócio. Quer dizer, ou eu estou no negócio ou eu estou no ócio. Mas o ócio não significa que seja ruim. O ócio pode ser aquele momento da sua vida, que nem, por exemplo, você agora aqui, Juliana, você está trabalhando para os nossos espectadores. Você está trabalhando para a TV Câmara. Você está trabalhando para alguém. Né? Muito bem. O ócio é quando você vai fazer alguma coisa em seu próprio benefício. Eu acho que não tem coisa mais saudável. Tanto é que eu tenho o hábito de falar que dia útil para mim é sábado e domingo. É porque é onde você cuida exatamente, de você. Onde você olha para você. Dia útil, sábado e domingo. Doutor, eu queria que o senhor desse algumas dicas para quem nos assiste, de como evitar a depressão, a ansiedade. Além disso tudo que o senhor falou, queria que o senhor ficasse à vontade para falar diretamente com eles e reforçasse. Eu acho que, fora isso que nós dissemos, dos bons hábitos, dos hábitos sadios, saudáveis, de alimentação, de atividade, de existência, que você tenha uma existência o mais saudável possível, eu acho que faz parte também você ter dentro de você, e que é o mais difícil, não custa nada, mas é o mais difícil, você tem que ter uma escala de valores suficientes para você ser uma pessoa feliz. Ou seja, eu tenho que saber atribuir valor ao mundo à minha volta, de tal maneira que o valor que eu atribuo para esse objeto não seja capaz de me trazer infelicidade. Isso não é tão difícil, mas requer um treinamento continuado. E você faz um balanço do seu dia no fim do dia, vê quantos momentos você ficou tenso, ansioso, angustiado, deprimido, muitas vezes indevidamente, quer dizer, muitas vezes naquele corre-corre da vida cotidiana você não parou para pensar, poxa, não há razão de eu ficar tão aborrecido desse jeito. Então essa postura existencial, que é aquela que vai te dar uma escala de valores mais compatíveis, uma escala mais compatível com a sua felicidade, eu acho que é o grande pulo do gato. Doutor, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigada pela aula de
sobrevivência até e contra essas doenças que acho que são doenças do século, né? Depressão, ansiedade, acho que todo mundo tem, em algum nível todo mundo tem, sem um pouquinho. Dúvida, sem né? dúvida. Eu é que agradeço, Juliana, a oportunidade e nunca recuso uma oportunidade de levar para as pessoas algum conhecimento que afastem as pessoas, algum conhecimento que tire elas do preconceito, da má formação, da má informação, e com isso a gente está tendo um mundo, se Deus quiser, melhor. Com certeza. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. O Momento de Saúde de hoje fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo canal 4 da NET ou pelo canal da TV Câmara no YouTube. Obrigada pela companhia. Até breve.